a partir de agora. Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. Muito bem, uma amiga, ela faz uma pergunta ao nosso programa. A pergunta é a seguinte: sou dizimista e ofertante na igreja, mas, mesmo assim, a minha vida financeira não vai para frente. Por que isso acontece? Ela pergunta. Não entendo o que está errado. Eu sendo fiel a Deus, Deus não deveria me abençoar? Abrir as janelas dos céus em minha vida? Onde é que estou errando? Ajude-me a enxergar isso, para que eu possa corrigir. Bem, nós vamos então esclarecer a amiga, e esse esclarecimento se estenderá a todos aqueles que acompanham a nossa programação, porque é um assunto importante. E eu separei o tema em 6 tópicos. E nós vamos tratar de um por um. O primeiro ponto que eu quero tratar é esse: que a Bíblia é clara quando ensina que Deus cuida de seus filhos de forma especial, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 32. Isso significa que Deus, sendo nosso Pai, Ele cuida de nós, nos dá tudo aquilo que necessitamos, inclusive as correções e coisas que não tão agradáveis são, mas que são necessárias sim para construir filhos com a vida espiritual saudável. Você pode conferir isso em um salmo, o Salmo 37, versículo 25. O Salmo 37, 25, que é conhecido, ele diz assim: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E esse, amigo e amigo ouvinte, é um fato inegável sobre Deus e seu cuidado para conosco. Então, Deus cuida de nós. E às vezes o cuidado de Deus não é exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas sim o que nós necessitamos para crescer. Mas vamos avançar no raciocínio. O fato de Deus cuidar de nós não significa que estamos isentos de passar por momentos difíceis e por dificuldades. Nós não podemos achar que a vida de um cristão é um mar de rosas. Não é verdade? Antes, o cuidado de Deus está até mesmo dentro das dificuldades que Ele, muitas vezes, nos permite passar para o nosso crescimento em diversas áreas que temos a necessidade de um crescimento. Não é verdade? Pense comigo, o senhor, a senhora, papai, mamãe, pensa comigo. Como você cuida do seu filho que você ama? Você isenta ele de toda a responsabilidade? Você faz para ele tudo o que ele quer? Você dá tudo o que ele quer? Se você fizer isso, você está criando dentro de casa um filho irresponsável, preguiçoso, indolente, inconsequente, que vai lhe trazer muitos desgostos na sua vida. Se você não der limites aos seus filhos, ele jamais saberá lidar com as dificuldades da vida. Deus não é diferente. Deus, Ele também nos dá limites. Deus, Ele também cuida de nós. E Ele não nos dá tudo o que queremos e a hora que queremos. Mas Deus sabe a hora certa e o momento certo de fazer o que é preciso ser feito na nossa vida. Então, isso é um ponto que precisa ficar muito bem claro, tá bom? Um pai
que cuida do seu filho não dá tudo o que o filho quer, mas busca dar tudo o que ele precisa, ainda que o filho não goste muito. Não é verdade? Ah, pastor, eu queria uma passagem da Bíblia. Legal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de todas as comparações. 2 Coríntios 4, 17 é o que eu li para você. Entendeu esse ponto? Muito bem. Vamos avançar para o terceiro ponto importante. É um grande erro, preste atenção agora, tá? Para tudo. Para com a louça, para com o jantar, para tudo. Preste atenção. É um grande erro acharmos que podemos comprar as bênçãos de Deus dando dízimos, ofertando, ou mesmo sendo obediente às leis de Deus com o objetivo de extrair de Deus alguma bênção. Você entendeu? Mas a verdade é que Deus abençoa aqueles que, de coração sincero, sem avareza, abrem a mão ao necessitado, porque estes, de fato, agem da forma que Deus deseja. Então, nós estamos começando a entrar na resposta da pergunta. Primeiro, não devemos cometer o erro de acreditar que nós vamos comprar a bênção de Deus dando dízimo, dando oferta. Não. Podemos dar o dízimo? Podemos ser ofertantes? Sim, podemos. Nós vamos tratar disso no próximo tópico. Mas saiba de uma coisa: o que você faz para Deus ou pela obra de Deus só pode ser feito com prazer, com alegria, com satisfação. Se você vai ajudar o necessitado, se você vai ajudar a obra de Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, que isso seja feito com prazer e alegria e satisfação, pela razão que eu já vou te explicar. Mas nunca, em tempo algum, querendo cobrar, querendo comprar as bênçãos de Deus para a sua vida. Ficou claro? Muito bem. Deixa eu avançar para o quarto tópico. No entanto, essas coisas boas que podemos fazer para Deus, não é? Dízimo, oferta, ajudar o necessitado, tudo isso é importante. Não podem de forma alguma nos levar a pensar que Deus, nesse momento, passa a ser um devedor de bênçãos para nós. Amiga, chega a dar arrepio, né, de falar essas coisas. Mas há pessoas que pensam que porque ela está dando a oferta dela, porque ela colabora com o dízimo dela, espontâneo, que porque ela está ajudando as pessoas, ou ela está de alguma forma fazendo alguma coisa, acredita que aquilo agrada a Deus, ela dentro do coração dela agora acha que Deus tem alguma dívida com ela, que Deus agora é um devedor, e que ela tem direito de chegar diante de Deus e cobrar de Deus, falar assim para Deus: meu Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque afinal de contas eu fiz isso e isso. Amigo, amiga, caia na real. Pelo amor de Deus, né? Vamos e venhamos. Nós não estamos nos dirigindo a um qualquer. Você está chegando diante do Deus Criador dos céus e da terra. Quem somos nós para em algum momento da nossa triste vida, conceber a ideia de que Deus tem alguma dívida para com a gente? Olha, se tem alguém que deve muito para Deus, somos nós. Eu vou repetir, porque isso é importante. Se tem alguém que deve para Deus, somos nós. E eu me incluo nisso também. Agora, a gente pensar que Deus deve alguma coisa para mim ou para você, isso é uma atitude completamente errada. Eu vou até colocar o Boris Casoy aqui de novo. Vou colocar porque é importante. Isso é uma vergonha. E é verdade. Isso é uma grande vergonha. Ou seja, achar em nosso coração que podemos fazer algo e isso que fazemos gere em Deus a obrigatoriedade de nos abençoar como desejamos, está errado.
Tal pensamento fere completamente o ensino bíblico sobre a graça e a soberania de Deus. Quando fazemos algum bem, é sempre porque Deus já nos abençoou e já nos deu forças para fazê-lo. Se honramos a Deus com nossos dízimos, é porque Ele, Deus, já nos abençoou. Alguém vai dizer assim para mim, alguém vai falar assim para mim, alguém vai mandar um WhatsApp para mim dizendo assim, mas está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que nós podemos fazer prova com Deus, Deus manda provar. Amigo, Malaquias é Velho Testamento, época da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos hoje sob a dispensação da graça. Somos abençoados não por aquilo que fazemos, somos abençoados por aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Ficou claro? Muito bem. Abraão, amiga e amiga, mesmo antes das tábuas da lei, apresentou seu dízimo a Deus, na pessoa do sacerdote e rei de Salém, Melquisedeque. Quando este, na ocasião, revelou a Abraão que sua grande vitória havia se dado por conta da intervenção de Deus. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 14, versículo 17 e 20. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui, porque como é um fato relevante, nós não podemos deixar de lado. Então, Gênesis capítulo 14, não é? 14, versículo 17 até o 20, diz assim: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, representando Jesus. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que bacana, não é? Que bacana. Então, Abraão, mesmo antes da lei, ele se propôs a dar o dízimo. Mas o dízimo de quê? O dízimo da vitória que Deus havia dado a ele. Ele não estava dando dízimo para Deus abençoar ele. Ele não foi até Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, dizendo assim, olha, eu vou dar o meu dízimo para Deus abençoar a minha vitória. Não, ele nem sabia. Ele foi, Deus abençoou a vitória dele, Deus não cobrou nada para isso, foi a graça de Deus. E quando Abraão voltou, e Melquisedeque falou para ele assim, olha, você veio vitorioso graças ao Deus Altíssimo. Ele na hora, sabendo que Deus tinha participação na vitória dele, de coração, sem lei, sem obrigatoriedade, sem imposição de ninguém, sem pastor, sem igreja, sem ninguém, ele propôs no seu coração honrar a Deus. Foi o reconhecimento. Abraão reconheceu que Deus lhe havia dado a vitória. Por isso, amiga e amiga, dízimo é reconhecimento e não troca. É amor e não obrigação. É graça e não lei. É alegria e não tristeza. Como diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é verdade? Então, ficou clara essa parte? Ficou clara essa parte? Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Deus não nos deve nada. Nós não podemos fazer troca com Deus. E se somos dizimistas, somos porque reconhecemos a Deus em nossa vida, não por lei. Não por lei, mesmo porque se você não der o dízimo, não vai acontecer nada de ruim na sua vida, você não vai ser amaldiçoado, porque nós não estamos debaixo de maldição, nada disso. Se queremos dar o dízimo, é por alegria, é por satisfação, é por querer, de fato, agradar a Deus com a nossa vida. É só por isso. Bom, avançando um pouquinho mais, muitas pessoas, preste atenção agora acho que vem a resposta da amiga. Muitas pessoas não têm vida financeira equilibrada, não porque não são abençoadas por Deus nessa área. Não. Mas porque são, 2 pontos, gastonas, desequilibradas financeiramente, assumem dívidas sem planejamento, são compulsivas nas compras do supérfluo e muitos trabalhadores são corruptos e muitos aceitam suborno. Existem aqueles que agem pela fé
impulsiva. Ah, eu vou fazer pela fé. Eu vou abrir aquela loja pela fé. Vou fazer isso pela fé. Mas negócios não se fazem pela fé. Negócios se fazem com a fé, sim, mas respeitando as regras do negócio. Capital de giro, legalização do negócio, não é? Aperfeiçoamento da atividade, buscar crescer profissionalmente, buscando novos conhecimentos, se atualizando, é regra do negócio. Você saber que você tem que ter um capital guardado para você fazer investimento. Tudo isso, amiga e amiga, faz parte do negócio. Então, há pessoas que reclamam que a vida financeira não está bem, mas o problema, às vezes, está na forma dela agir com a sua vida financeira. São pessoas que gastam o que não têm, gastam o que não ganham, se aventuram em financiamento bancário, elas estouram o limite do cartão de crédito. Tudo isso enrola a vida da pessoa. E Deus não é culpado. Deus não é culpado. E não quer dizer que você não seja abençoado, é porque você não está sabendo administrar as bênçãos de Deus em sua vida. Existem também, por outro lado, aqueles que colhem uma vida financeira ruim porque não se esforçam nos seus trabalhos. Fogem dos estudos, não querem se aperfeiçoar, não querem estudar. E outra, não buscam as oportunidades com unhas e dentes. Às vezes a oportunidade passa na frente da pessoa e ela não abraça a oportunidade. Bom, a bênção de Deus, de forma nenhuma, nos exime de nossa responsabilidade, que é fazer a nossa parte. Ter uma vida financeira abençoada não depende de Deus simplesmente estalar os dedos e fazer uma mágica. Nós devemos também fazer a nossa parte para buscar a saúde financeira. E um conselho meu para você: saiba administrar suas finanças e administrar a sua vida, tá certo? E para concluir, amiga e amiga, o último tópico, concluindo, né? Eu penso que seja extremamente importante que você avalie com muito temor e tremor o que pode estar acontecendo com a sua vida financeira. Pense, reflita com sinceridade. Você é uma pessoa desequilibrada nos seus gastos? Ou às vezes ficou desempregada e as contas acumularam? Fiquei desempregada. Por que você ficou desempregada? Será que você não estava arrumando problema no local de trabalho? Será que você não era uma pessoa preguiçosa no seu local de trabalho? Será que você não estava fazendo corpo mole no local de trabalho? Será que você, ao invés de se empenhar, se dedicar, de crescer, de se aperfeiçoar, você estava achando que estava numa zona de conforto quando chegou a sua demissão? Pense, é importante. Ou será que você sempre ofertou na obra de Deus com dízimos, ofertas na base da troca, como se a igreja fosse uma casa de câmbio, como se Deus fosse um cambista e como se ele tivesse obrigação de dar alguma coisa para nós? Ou você é muito exigente e nunca está satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que Deus lhe dá? Ou seja, será que você não é uma pessoa extremamente gananciosa e está vivendo não olhando para a sua vida, mas você está vivendo olhando para a vida dos outros? Será que você não está vivendo olhando para a vida do seu vizinho? Olhando para a vida dos seus parentes? Será que você não está vivendo olhando para a vida dos outros e esquece de olhar para aquilo que Deus tem te dado? Muitas crises financeiras, na realidade, são plantadas por nós mesmos e de alguma forma apontam para um desequilíbrio, onde podemos ter ou não culpa. O fato é que Deus nunca deixa de nos abençoar quando podemos viver a nossa fé focada no Senhor Jesus e quando temos um pensamento correto sobre a nossa vida diante da palavra de Deus. Está escrito, 2 Coríntios 8,15, para terminar: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou aquele que tinha recolhido pouco. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Pense em tudo que nós falamos aqui, é muito importante, e você vai ver que no final das contas, Deus tem abençoado sim, muito a sua vida, muito, além até do que nós merecemos, mesmo porque não somos abençoados por mérito, mas pela graça dele. E saiba, precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida, porque certamente, se você tem procurado, com a sua oferta, com o seu dízimo, mostrar o seu coração para Deus, sem querer nada em troca, com certeza você já é uma pessoa abençoada. Tá certo? Espero ter
esclarecido a dúvida da amiga e a dúvida de todos aqueles que acompanham a nossa programação. De segunda a sexta, às 22 horas, você tem o programa Graça e Verdade. Um programa para abençoar o seu fim de noite. Um programa que traz oração, palavra, direção espiritual e muito mais. Apresentação: Pastor Paulo Lopes. Realização: Igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. Não perca! De segunda a sexta, às 22 horas.